quero trazer uma palavra de Deus ao seu coração, aquilo que o Senhor ardeu em meu coração esses dias, para que possamos meditar nesta palavra. Palavra esta que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 8, no verso de número 23 em diante. Aleluia. Mateus, capítulo 8, verso 23 em diante. E o tema desta mensagem é: exerça a sua fé. Exerça a sua fé. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Pai santo e querido, nós te damos graças, Senhor, por fazermos aqui menção da tua palavra, Pai. E rogamos ao teu Espírito Santo, ó Pai, que descortine os céus para nós desta noite, ó Pai, transmitindo-nos, ó Deus, as verdades contidas aqui em tua palavra, Pai. Que as entrelinhas, ó Pai querido, possam ser reveladas para nós nesta noite, ó Deus. E que o teu Espírito Santo, ó Pai, as leve, ó Deus querido, aonde está chegando o alcance da nossa voz, neste momento, ó Pai. Que seja no rádio, na AM, na FM, que seja na internet, no aplicativo, ó Pai, ó Deus querido, e a vizinhança aqui também, ó Pai, aonde chegar o alcance de nossa voz, que o teu Espírito Santo possa estar trabalhando nas mentes, nos corações daqueles que estão, ó Pai querido, a ouvir esta mensagem, e que a tua palavra diz que ela não volta vazia, sem antes cumprir aquilo que lhe apraz. Espírito Santo, vá de encontro aos corações, às mentes que estão aqui ouvindo a tua palavra, e revela a tua vontade, a tua boa e perfeita palavra aos teus filhos nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. A presença do Eterno é real em nosso meio. Aleluias, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Exerça a sua fé. Aleluias. Em meio a este tempo em que nós estamos vivenciando grandes dificuldades, seja ela por esta enfermidade, por este vírus, o coronavírus, o Covid-19, seja pela falta do provimento, pela falta do alimento devido os comércios estarem fechados, os lojistas desesperados, todos aqueles que dependem direta ou indiretamente do comércio, podem estar acometidos de uma situação caótica, adversa na sua vida. E aqui nós podemos ler uma mensagem, um texto da palavra de Deus, onde ela expressa algo tão importante para mim e para você nesta noite. Você que está nos acompanhando aí, do outro lado, na sua casa, aonde você se encontra neste momento. E o Espírito Santo me colocou o coração para que possamos aqui separar duas coisas importantíssimas para a vida do homem e da mulher de Deus. E por que não dizer, na vida de todo homem, precisa conter estas duas coisas na sua vida. E assim acontece na nossa vida, como aconteceu na vida dos discípulos que estavam ali naquele barco com Jesus. E de repente surgiu uma grande tempestade.
Quem sabe, meu querido, minha querida, na sua vida não está sendo diferente. Outrora as coisas estavam boas, estavam tranquilas. O mar, traduzido aqui na sua vida, estava sereno, estava calmo, estava totalmente tranquilo. Mas, de repente, surge uma grande tempestade ao seu encontro. Tempestade essa que pode ser traduzida aqui por uma crise financeira. Tempestade pode ser traduzida aqui como uma enfermidade. Tempestade pode ser traduzida aqui como algo que acometeu-se sobre a sua casa, sobre a sua família. Uma notícia assoladora. Um emprego que foi perdido. N adversidades pode estar aqui no contexto dessa grande tempestade que pode ter surgido na sua vida neste momento. Estamos aí aproximadamente quase 2 meses desta pandemia no Brasil e no mundo. Mas a graça de Deus que ela está passando e estamos vencendo esta situação. Umas famílias tendo perdas dos seus entes queridos, pessoas amadas, mas esta grande tempestade que se levantou de repente, diante desses discípulos. E aqui nós podemos observar um detalhe importante, meu irmão, minha irmã, meu querido ouvinte, que a fé de uma pessoa, ela só é conhecida diante das adversidades que surgem diante de você. E qual é a sua reação diante dessa dificuldade? Isto vai revelar a sua fé. Vai revelar como está a sua fé para com Deus, para com o nosso Senhor. Então a fé ela só é revelada nas dificuldades. Ela só é revelada na situação de adversidade. Fora isso, a fé ela não tem como ser manifestada, revelada na vida de uma pessoa. Somente na adversidade. Já dizia Albert Einstein, é na dificuldade, é na adversidade que surgem grandes empreendimentos, grandes coisas, porque obriga as pessoas a raciocinar, a pesquisar, a procurar uma saída. Então é na adversidade, é no meio de uma tempestade, é que vai se revelada a sua fé. Como está a sua fé? A sua fé, como ela anda? Como ela está diante desta situação que você está vivendo? Seja ela uma enfermidade, seja ela uma crise financeira, seja ela esta pandemia. Você comerciante, você lojista, você autônomo, como está a sua fé? É a palavra de Deus para a nossa vida nesta noite, para que você possa observar estes detalhes e possamos aqui meditar. Quero ser bem sucinto para esta mensagem, ela alcançar o seu objetivo, a qual Deus colocou no meu coração, e ir de encontro a você nesta noite, neste culto sucinto, neste culto rápido, porém cheio da presença de Deus neste momento. E aqui nós vamos destacar 2 coisas, 2 lições importantes para você nesta noite, e que esses discípulos que aqui estavam não obtiveram, ou não fizeram, ou não praticaram. A primeira delas é: não olhem para os problemas. Não olhar para os problemas. Não olhar para os problemas, para as dificuldades. Porque se você olhar para os problemas, olhar para as dificuldades, você vai ter, ou tende, está propício a se apavorar, a ficar alarmado, a ficar preocupado diante desta situação. E aqui nós observamos que quando tiramos os olhos de Jesus, ficamos com medo e perecemos. O medo, ele te cega. O medo, ele faz com que você entre em pânico. Porque o medo, ele te cega, o medo te tira suas razões, o medo tira o senso das coisas à sua volta, o medo tira
a sua paz. E acontecendo isso, você vai entrar em pânico. É um processo que quando você tira o foco de Jesus. Por isso o escritor ele diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Porque quando nós estamos olhando para Jesus, independente da situação à nossa volta, nós seremos mais do que vencedores. Porque nós servimos a um Deus grande, a um Deus todo-poderoso, a um Deus forte. A um Deus que nunca perdeu e nem sequer empatou uma peleja, uma batalha. E o escritor aos Hebreus, ele diz para nós que se nós crermos em Deus, temos que crer que Ele é o nosso galardoador. Ou seja, Ele é o nosso abençoador. Nós precisamos crer e olhar em Deus, estar diante do Senhor, para não corrermos o risco de titubearmos diante desta tempestade. Nós vemos aqui que eis que no mar se levantou uma tempestade. E aqui vem um agravante tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Então não era uma tempestade comum, uma tempestade corriqueira, senão a Bíblia não fazia questão de enfatizar. E aqui uma tempestade tão grande me faz lembrar de João 3,16. Quando é algo que não tem como se expressar, se exemplificar. Em João 3,16 diz que o amor de Deus é o quê? Deus amou o mundo de tal maneira, uma coisa tão importante. E aqui, tão grande. Ou seja, era muito grande essa tempestade. Que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. O medo cega. O medo tira a sua razão. Ele faz entrar em pânico. E o desespero toma conta da vida da pessoa, quando ela entra em pânico. O Salmo 56, no verso 3, diz: e me vindo o temor, hei de confiar em ti. Me vindo o temor, hei de me confiar em ti. A fé é fundamental e precisa ser exercida na nossa vida. E na sua vida também. Você precisa exercer esta fé. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois aquele que se aproxima dele precisa crer que ele existe e que é recompensador ou galardoador daqueles que o buscam. Então a fé, ela precisa ser colocada em prática. E o Senhor, Ele não nos exige uma fé grande, uma fé gigantesca, uma fé apalpável, não. Ele diz que ela precisa ser do tamanho de um grão de mostarda. E você sabe muito bem qual é o tamanho de um grão de mostarda. É a fé, bem pequenininha, mas ela precisa estar sendo exercida na nossa vida. Romanos capítulo 4, versículo 17, a parte B, diz: o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Se nós tivermos fé, aleluia, Deus chamará à existência aquilo que não existe para nos conceder, para se revelar a nós. Porque a vontade de Deus é essa, é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é para nos abençoar e nos fazer vitoriosos, porque nós servimos a um Deus de vitória, a um Deus grande, a um Deus forte. E aí nós precisamos estar compatível com o nosso Deus. Nós não podemos servir a Deus que é grande, que é forte, que é poderoso, que a Bíblia fala que Ele é grandíssimo, poderosíssimo. Ele só tem 3 atributos que mais ninguém tem. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Sabe de tudo, está em todo lugar e tem todo o poder. E se nós servimos a esse Deus, nós temos que crer nele
e confiar nele, ainda que a luta, que a prova, que o mar seja tão grande. Aleluia! Arabão, tchou, malagaia, sube. Reixa, labão, tchou, malagás. Ainda que a onda seja grande, ainda que a pandemia seja tão grande, aonde que as notícias, as palavras sejam grandes, sejam fortes, pessoas de autoridade, juízes, médicos, possam ter assinado a sua derrota, o seu fracasso, a sua falência, mas você serve um Deus grande, a um Deus poderoso, que se você crer, se você confiar nele, ele chamará à existência aquilo que não existe, para te abençoar. Aleluia! Alabão, tchou, malagaia, subes. Oh, glórias! E Deus precisa, meu irmão, que você exerça a sua fé, porque grandes coisas ele tem para a sua vida, grandes coisas ele tem para revelar a você. Aleluia! Deus precisa, não no sentido de precisar, mas ele precisa que os seus possam crer nele, possam confiar nele, porque ele está conosco. Lá no passado ele disse a Moisés que não iria com ele, e Moisés disse: eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. E o Senhor diz: aonde vocês plantarem a planta dos vossos pés, eu estarei com vocês. Aleluia! Deus está conosco, irmãos. Deus está com vocês. Deus estava com esses discípulos, mas estes discípulos cometeram um erro tão grande, e que aqui precisamos observar. Os olhos desses discípulos, eles estavam na tempestade, eles estavam na adversidade, eles estavam no problema. Como você está nesta noite? Aonde estão os seus olhos? Os seus olhos estão em Jesus? Os seus olhos estão no Senhor? Ou os seus olhos estão na tempestade? Ou os seus olhos estão na pandemia? Ou os seus olhos estão nos noticiários, na internet, no rádio, nos jornais, nos vendedores do caos, nos alarmistas, nos pessimistas? Aonde estão os seus olhos? Os olhos desses discípulos estavam na grande tempestade, estavam no mar, e por isso eles temeram, por isso eles ficaram cegos, não no sentido literal, mas não puderam ver o escape, não puderam ver a solução. Tiveram medo, porque o medo cega, o medo tira a sua razão, o medo te faz entrar em pânico. E faça-me a ideia, eu que já andei de barco, de balsa, né? Atravessei de balsa, de carreta, muitas vezes. Já andei na balsa do Rio Paquetá, várias vezes. E quando em vez o mar estava revolto, você sente algo estranho. E o que dirá passar por uma cena dessa? De um barco em meio a uma tão grande tempestade. Como esses discípulos perderam o foco, se desesperaram, e recorreram ao mestre, que estava com ele. Aleluia, oh glórias, glória a Deus. Uma vez exercida a fé, ela vai produzir perseverança em meio à tempestade. Se a sua fé estiver sendo exercida em Deus, pode vir o problema que for, pode se levantar uma tão grande tempestade, um tão grande problema, que você vai ser perseverante, e você vai saber que o mal pode vir, a luta pode chegar, mas ela tem tempo certo, ela tem a hora certa dela passar, e você vai continuar crendo no Deus que você serve. A fé, ela produz esperança. Tiago capítulo 1, versículo 3. Pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança.
ela produz perseverança. 1 Coríntios, capítulo 16, verso 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. A fé do crente em Jesus, ela precisa estar sempre, totalmente, paulatinamente, sendo exercida, porque nós servimos a um Deus vivo. Repita comigo na sua casa: um Deus vivo. E se Ele está vivo, Ele está vendo, Ele está contemplando a sua vida, a sua casa, o seu problema. Não vem luta grande que você não possa suportar. Ele está com você. Aleluia. O segundo ponto aqui, a segunda observação. A primeira, não olhe para os problemas. A segunda, Jesus está no barco. Aleluia. Jesus está no barco. Esses discípulos, como falei aqui acima, o mais importante é Jesus estar no nosso barco, em nossa vida. Isso é o que realmente importa. E o que eu falei acima, lembra que se nós tirarmos os olhos de Jesus, tirarmos os nossos olhos de Jesus, os nossos olhos de Deus, o medo nos cega, tira a razão, entra o pânico e com ele o desespero. Assim aconteceu com esses discípulos. Tiraram os olhos de Jesus, entrou o medo, entrou o pânico, entrou o desespero. E acordaram Jesus. Aleluia. E Jesus lhes disse: por que temeis? Por que temeis, homens de pequena fé? Nas entrelinhas, parafraseando o texto, Jesus estava dizendo para aqueles homens ali: rapaz, vocês estão com medo de quê? Eu estou aqui. Jesus está dizendo para nós: ei, não tenha medo, eu estou com você. Eu estou no seu barco, eu estou na sua casa, eu estou na sua vida. Aleluia. Não podemos temer. Nossos olhos têm que estar fitos nele, porque Ele está conosco. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Por isso nós não podemos tirar o foco dele, porque Ele está conosco. Ele está com você, Ele está na sua casa, Ele está com você, Ele está junto de você. Você tem que crer nele, exercer a sua fé, para que você possa desfrutar das suas benesses, da sua graça, do seu milagre, da sua vitória. Porque muitas pessoas não recebem a bênção, não recebem o milagre, e podem, no seu subconsciente, questionar: se Deus existe, por que não me abençoou? E aí faz uma indagação: eu sou ofertante, eu sou dizimista, eu participo dos cultos, mas não recebe nada. Por que não recebe? Porque não exerce a sua fé. Não exerce a sua fé. O pastor Martin Luther King, de saudosa memória, ele dizia: não basta você ver o primeiro degrau para subir uma escada, basta apenas se movimentar e colocar o pé. E nós precisamos crer. Hebreus 11, 1. O que é a fé? É o firme fundamento, a prova daquilo que você está esperando, mas você não está vendo. É exercer a sua fé, é você caminhar. Em outra passagem, Pedro exerceu a sua fé. Em outra passagem, Jesus indo ao meio da multidão, na quarta vigília da noite, por volta das 3 às 6 da manhã, e o pessoal achou que era um fantasma. E aí Pedro: se tu és Jesus, manda-me ir contigo. Jesus: vem. E Pedro foi, exerceu a sua fé, começou a andar sobre as águas. Mas ele tirou os olhos de Jesus, pereceu, afundou. E assim é conosco, irmãos. Se nós tirarmos os olhos de Jesus, nós vamos perecer, porque o medo vai nos cegar,
O medo vai tirar a nossa razão. O medo vai fazer entrarmos em desespero. E vamos perecer. Por isso precisamos olhar para Jesus. Estarmos com Ele, porque é uma promessa. E até porque Ele está no barco. Ele está no barco. Ele está na tua vida, na tua casa. Ele está cuidando de você. No momento oportuno, no momento certo, Ele vai derramar a bênção na tua casa, na tua família. O milagre, a porta de emprego, a cura, a restauração. Creia, porque a bênção dele vai chegar até você. Você precisa exercer a sua fé. Você precisa tomar posse da sua bênção. Eu aprendi com meu pai na fé, meu pastor Wilton Cabral. Ele usava uma expressão e fazia assim: olha, receba. Abra sua mão e abrace a sua vitória. Toma posse dela. Fé é isso. É você tomar posse. Você não está vendo com os olhos naturais, carnais, mas pela fé você toma posse e recebe a sua vitória. Isso é exercer a fé. É colocar em prática, porque o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, Ele é grande. Ele está vivo em nosso meio. Aleluia. E ele se levantou, repreendeu o mar, repreendeu aquela tão grande tempestade. Aleluia. E o texto diz: e seguiu-se uma grande bonança. Aleluia. Creia, meu irmão, creia, minha irmã. Eu não sei qual é o nível, qual é a temperatura da sua tempestade, do seu problema, da sua enfermidade. Eu não sei. E não importa também eu saber. O que importa é que Deus sabe. E se você crer nele, Ele chamará à existência aquilo que não existe e dará a você. Dará cura, dará o milagre, dará a porta aberta. Toma posse desta palavra. Aleluia. Oh glória. Tudo que o inimigo quer é que você tire os olhos de Jesus. Tudo que o inimigo quer é que você olhe para o seu problema, olhe para a sua dívida, olhe para o seu emprego, olhe para a crise, olhe para o coronavírus, olhe para os anunciadores do caos. Tudo que ele quer é isso. Porque se você olhar, tirar o foco de Jesus, você vai ter medo. E o medo vai desencadear a insegurança, o pânico, o desespero, a depressão. Só sintomas, situações que maltratam o ser humano. Isso que ele quer. Você tira os olhos dele. Mas Jesus mandou uma palavra para você nesta noite. Ei, olha para mim. Ei, olha para mim. Jesus está dizendo para você nessa hora, na sua casa, em frente à sua Smart TV, em frente ao seu celular, ao seu tablet, em frente a você nessa hora. Ei, olhe para mim. Olhe para mim, até porque todo o poder foi conferido a Jesus, no céu e na terra. Então é só Ele que pode realizar o teu milagre, a tua cura, a solução do teu problema. Somente Ele. Salmo 91, verso 1 e 2, para terminar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aleluia. E nele confiarei. Confiança. Olhar em Jesus. É o que você precisa, meu irmão. É o que você precisa, minha irmã. Porque Ele quer te abençoar. Vou usar uma expressão de um amigo meu, pastor. Ele fazia: Deus, Ele está querendo te abençoar. Mas você precisa exercer a sua fé.
Você precisa tomar posse desta palavra. Você precisa tomar posse da palavra do Senhor. Por que, meu irmão? Porque Ele, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem como se já existissem. Para Deus não tem hora, não tem tempo. Deus é superior ao tempo, superior à hora. Basta você crer. E Ele chamará à existência o que não existe e vai te dar. O que não tem na sua casa, o que não tem na sua vida, o que não tem na sua família. Creia, creia, porque Jesus vai dar para você.